Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e a gente chega hoje ao fim da nossa jornada do Pequeno Príncipe. Foi uma companhia, vocês foram uma companhia muito grande e o livro foi um grande companheiro. Aliás, livros são talvez os maiores companheiros que a gente pode encontrar na nossa jornada da vida. Durante essa jornada eu perguntei a vocês quais livros vocês já leram, vi as respostas de vocês e vi que muitos de vocês já estão com grandes companheiros na jornada. O Pequeno Príncipe é mais um nessa jornada da vida e a gente vai encontrando outras e outras pessoas também que podem nos ajudar e com certeza os livros nos ajudam. Ajudam a ler, ajudam a escrever melhor, ajudam a entender o mundo de uma maneira melhor e ajudam a gente a principalmente imaginar coisas que muitas vezes sequer não existem. Nessa jornada vocês foram também grandes companheiros. Hoje a gente vai ler a última parte, eu vou ler interpretando para vocês como é a leitura que a gente faz também. A gente parou na parte do poço, em que o príncipe e o aviador encontram um poço no meio do deserto e vamos dar prosseguimento. Os humanos se enfiam nos trens expressos, mas já não sabem o que estão procurando, disse o príncipezinho. Então ficam agitados e girando em círculos, e acrescentou, não vale a pena. O poço a que tínhamos chegado não se parecia com os poços saarianos. Os poços saarianos são simplesmente buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia nenhuma aldeia, e eu achava que estava sonhando. Estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está pronto, sarilho, balde, corda. Ele riu, tocou a corda, pôs o sarilho para girar, e o sarilho gemeu como gemem os velhos cataventos, quando o vento fica adormecido muito tempo. Sarilho é tipo uma manivela para poder puxar a água, tá bem? Está ouvindo? Disse o príncipezinho. Acordamos o poço. E ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixe comigo, disse-lhe eu. É muito pesado para você. Lentamente, içei o balde até o bocal do poço. Ali coloquei bem a prumo. Em meus ouvidos perduravam os cantos do sarilho. E na água, ainda tremulante, era o sol que eu via tremular. Tenho sede dessa água aí, disse o príncipezinho. Quero tomá-la. E entendi o que ele havia buscado. Ergui o balde até os seus lábios, ele bebeu de olhos fechados. Era gostoso como festa. Aquela água era coisa boa, bem diferente de um alimento. Nascera da marcha sobre as estrelas, do canto do sarilho, do esforço de meus braços. Era boa para o coração, como um presente. Quando menino era desse jeito que a luz da árvore de Natal, a música da missa do galo, a brandura dos sorrisos criavam toda a figuração do presente de Natal que eu ganhava. Os humanos da sua casa, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que procuram poderia ser encontrado numa única rosa ou num pouco de água. É verdade, respondi. E o príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos. É preciso procurar com o coração. Eu tinha tomado água, respirava bem, a areia ao alvorecer é da cor do mel. Eu também estava feliz com aquela cor de mel, porque haveria eu de sofrer. Você precisa cumprir a promessa, disse-me baixinho o príncipezinho, que de novo se sentara ao meu lado. Que promessa? Você sabe, uma focinheira para minha ovelha. Sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Esses baobás parecem um pouco com repolhos. E eu que estava tão orgulhoso dos baobás. A raposa, as orelhas dela
parecem um pouco com chifres e são tão compridas. Riu outra vez. Está sendo injusto, garotinho. Eu só sabia desenhar jiboias fechadas e jiboias abertas. Oh, tudo bem, disse ele. As crianças entendem. Portanto, rabisquei uma focinheira e as entreguei com o coração apertado. Você tem plano que não sei quais são. Mas ele não respondeu. Disse, sabe minha queda na terra? Amanhã faz 1 ano. E depois de um silêncio disse também, eu tinha caído pertinho daqui. E corou. De novo, sem entender porquê, senti uma tristeza estranha. Mas me acudiu uma pergunta, desculpa. Então não foi por acaso que na manhã em que o conheci, há 8 dias, você estava andando por aí sozinho, a 1000 milhas de todas as regiões habitadas. Estava voltando para o ponto da queda? O príncipezinho corou outra vez. E eu acrescentei hesitante. Talvez por causa do aniversário da queda, o príncipezinho corou de novo. Ficou, avermelhado. Nunca respondi as perguntas. Mas quem cora consente, não é? Ah, estou com medo, disse eu. Mas ele respondeu, agora você precisa trabalhar. Precisa retornar à sua máquina. Fico esperando aqui, volte amanhã ao anoitecer. Mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. Sempre corremos o risco de chorar um pouco quando nos deixamos cativar. Ele de fato estava alimentando o sentimento dele pelo príncipezinho. Ao lado do poço havia uma ruína de um velho muro de pedra. Quando eu voltei de trabalho ao anoitecer do dia seguinte, avistei de longe o príncipezinho sentado lá em cima, com as pernas pendentes, e ouvi falando. Então você não se lembra, dizia ele. Não é aqui, não. Outra voz de certo lhe respondeu, pois ele replicou, é sim, é sim. O dia está certo, mas o lugar não é aqui. Continuei andando em direção ao muro, ainda não enxergava nem ouvia ninguém. No entanto, o príncipezinho replicou de novo, claro, você vai ver onde começam minhas pegadas na areia. É só me esperar lá, vou estar lá de madrugada. Eu estava a 20 metros do muro e continuava não vendo nada. O príncipezinho disse também depois de algum tempo de silêncio. Você tem veneno bom? Tem certeza que não vou sofrer muito tempo? Estaquei com um aperto no coração, mas ainda não estava vendo. Agora vai embora, quero descer, disse ele. A imagem é essa aqui, ó. O príncipezinho no muro conversando com uma serpente. Então abaixei os olhos para o pé do muro e dei um pulo. Ela estava ali, erguida em direção ao príncipezinho. Uma daquelas serpentes amarelas que nos matam em 30 segundos. Enquanto vasculhava o bolso para puxar o revólver, comecei a correr, mas com o barulho que fiz, a serpente deixou-se despejar suavemente na areia, como um jato de água a esvair, e sem muita pressa esgueirou-se entre as pedras com um ligeiro ruído de metal. Alcancei o muro bem a tempo de receber nos braços meu garotinho, meu príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Agora deu para conversar com serpentes? Eu desatara sua eterna echarpe de ouro, echarpe é tipo cachecol, tá? De ouro, molhara as suas temporãs e lhe dera água. E agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Ele me olhou sério e passou os braços ao redor do meu corpo. Sentiu seu coração bater como bate o coração de um pássaro moribundo quando atiramos nele com a carabina. Ele me disse, estou contente por ter encontrado o que faltava à sua máquina. Vai poder voltar para casa. Como sabe? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contrariando todas as expectativas, tinha conseguido fazer o trabalho. Ele não respondeu a minha pergunta, mas acrescentou, eu também volto para casa hoje. Depois melancólico, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu sentia perfeitamente que algo extraordinário estava ocorrendo. Apertava-o nos braços como uma criancinha
e, no entanto, parecia-me que ele caía verticalmente num abismo, sem que eu pudesse fazer nada para segurá-lo. Tinha um olhar sério, perdido na longura. Tenho a ovelha, e tenho o caixote para a ovelha, e tenho a focinheira, e sorriu com melancolia. Esperei muito tempo. Sentia que ele se reaquecia aos poucos. Meu garoto, você está com medo. Ele tivera medo, claro, mas riu brandamente. Vou ter muito mais medo de madrugada. De novo me senti transido pelo sentimento irreparável e compreendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir aquela risada. Para mim era como o nascente do deserto. Meu garotinho, quero continuar ouvindo sua risada. Mas ele me disse, essa madrugada vai fazer 1 ano. Minha estrela está bem acima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu garoto, não será um sonho ruim essa história de serpente, de encontro, de estrela? Mas ele não respondeu, disse que é mais importante não se ver. É verdade. É como a flor. Se você ama uma flor que está numa estrela, é bom à noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Essa frase é bem bacana que ele falou anteriormente. O que é importante não se vê. Sentimento, por exemplo, é algo extremamente importante. O amor, por exemplo, a gente não consegue ver. A gente só consegue sentir. Que coisa maravilhosa, não é? É verdade. É como a água. A que você me deu para beber era como música. Por causa do sarilho e da corda, lembra? Era boa. É verdade. À noite você vai olhar as estrelas. É pequeno demais lá em casa para que eu mostre onde está a minha. É melhor assim. Minha estrela será para você uma das estrelas. Então você vai gostar de olhar todas as estrelas. Elas serão todas as suas amigas. E depois vou lhe dar um presente. Riu outra vez. Ah, garotinho, garotinho, gosto de ouvir sua risada. Justamente esse será meu presente, será como a água. O que quer dizer? As estrelas que as pessoas têm nunca são as mesmas. Para uns, elas viajam, as estrelas são guias. Só a título de curiosidade, as pessoas usavam antigamente, antes do GPS, as estrelas para se guiar, né? A localização geográfica, por isso que ele fala isso, tá bom? Para outros, não passam de luzinhas. Para outros que são cientistas, elas são problemas. Para o meu homem de negócios, elas eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Você, ao contrário, terá estrelas como ninguém tem. Uma curiosidade, para mim as estrelas são o passado. Eu olho para as estrelas e eu enxergo o passado. Afinal, a luz que nós enxergamos agora de cada estrela é uma luz que ela emitiu há anos atrás, né? Porque elas estão há anos-luz da Terra. Então, se a estrela emitiu uma luz agora, a gente só vai ver a luz dela emitida tempos atrás, tempos depois. Ou seja, toda vez que a gente olha para a estrela, para o Sol, que é uma estrela, a gente está vendo a luz que ele emitiu há 8 segundos atrás. Então, olhar para a estrela, para mim, é como olhar para o passado. Tá bem? Vamos continuar. E o que quer dizer? Como estarei morando numa estrela? Como estarei rindo numa delas? Quando você olhar para o céu à noite, será como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. E riu outra vez. E depois de que se consolar, a gente sempre se consola, ficará contente por ter me conhecido. Sempre será meu amigo. Terá vontade de rir comigo e às vezes abrirá a janela, sem mais nem menos, só por prazer, e seus amigos ficarão espantados quando o virem rindo a olhar para o céu. Então você lhe dirá, sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles vão achar que você é louco, e eu lhe terei pregado uma bela peça. E riu outra vez. Será como se, em vez de estrelas, eu estivesse dando um monte de guizos que sabem rir. Guizos é tipo aquele sininho do Papai Noel, tá? E riu outra vez. Depois voltou a ficar sério. Durante a noite, você sabe, não vem aqui. Não vou deixá-lo. Vou estar com o jeito de quem passa mal. Vou estar com um pouco de jeito de quem morre. É isso. Não venha ver.
Não vale a pena. Não vou deixá-lo. Mas ele estava preocupado. Digo isso também por causa da serpente. Não quero que ela o pique. Serpente é bicho ruim. Pode picar por prazer. Não vou deixá-lo. Mas alguma coisa o tranquilizou. Se bem que elas não têm mais veneno para a segunda picada. Durante a noite, isso quer dizer que já havia picado. Durante a noite não o vi sair andando. Fugira em silêncio. Quando consegui alcançá-lo, ele andava com decisão, com passadas rápidas. Disse-me apenas, está aí. E me deu a mão, mas ainda estava preocupado. Fez mal, você vai sofrer. Vou parecer morto, e não será verdade. Eu me calava. Você entende? É longe demais, não quero levar este corpo, é muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Casca velha não é coisa triste. Eu me calava. Então ele perdeu um pouco o ânimo, mas fez mais um esforço. Vai ser bom, sabe? Eu também vou olhar as estrelas. Todas as estrelas serão postos com sarilhos enferrujados. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. Vai ser muito divertido. Você terá 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de nascentes. E também se calou, porque chorava. Aí, deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se porque estava com medo e disse também, sabe minha flor? Sou responsável por ela. E ela é tão fraca, e ela é tão ingênua, tem 4 espinhos de nada para protegê-la do mundo. Sentei-me porque não aguentava mais ficar em pé e ele disse, pronto, é só isso. Ainda hesitou um pouco. Depois se levantou, deu um passo, eu não conseguia me mexer. Não houve nada além de um clarão amarelo perto do seu tornozelo. Ele ficou imóvel por um instante, não gritou. Tombou devagar, como uma árvore, sem sequer fez barulho, por causa da areia. Tá aqui a imagem do príncipezinho quando sentou, né, à luz do sol e a contemplar a sua flor. E agora, claro, já se faz 6 anos. Nunca contei em minha história essa história antes. Os colegas, ao me reverem, ficaram bem contentes por me encontrarem vivo. Eu estava triste, mas dizia, é cansaço. Agora já estou um pouco consolado, quer dizer, não de tudo, mas sei que ele voltou a seu planeta, pois quando amanheceu não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado, e à noite gosto de ouvir estrelas. É como 500 milhões de guizos. Mas eis que ocorre algo extraordinário. A focinheira que desenhei para o príncipezinho eu esqueci de acrescentar a correia de couro. Ele nunca terá conseguido colocá-la na ovelha. Então me pergunto, o que terá acontecido no planeta dele? A ovelha talvez tenha comido a flor. Às vezes penso, claro que não. O príncipezinho põe a flor todas as noites debaixo da redoma e vigia direitinho a ovelha. Então fico feliz e todas as estrelas riem baixinho. Mas outras vezes penso, de vez em quando a gente se distrai, e é o que basta. Alguma noite ele se esqueceu da redoma, ou então a ovelha saiu no escuro sem fazer barulho. Então os guizos todos os transformaram em lágrimas. Esse é um grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, assim como a mim, nada no universo continua sendo igual. Se em algum lugar, não se sabe onde, uma ovelha que não conhecemos comeu ou deixou de comer uma rosa. Olhem para o céu, perguntem, a ovelha comeu ou não comeu a flor? E verão como tudo muda. E a gente grande jamais entenderá que isso tinha tanta importância. Tem uma parte final agora do autor que diz assim, para mim, essa é a paisagem mais bela e mais triste do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas eu a desenhei de novo para mostrar bem. Foi a que o príncipezinho apareceu na terra e depois desapareceu.
Olhem atentamente para essa paisagem para terem a certeza de que a reconhecerão se um dia viajarem para a África, para o deserto. E se lhes ocorrer passar por ali, peço-lhes encarecidamente, não tenham pressa, esperem um pouco bem debaixo da estrela. E se um menino vier em sua direção, se estiver rindo, se tiver cabelos dourados e se não responder quando lhe fizerem uma pergunta, será fácil adivinhar quem é. Então façam a gentileza, não me deixem tão triste. Escrevam-me logo, dizendo que ele voltou. É muito emocionante até. A gente chega ao fim do Pequeno Príncipe. Essa é a imagem do príncipezinho tombando na areia. Não se sabe se ele morreu, não se sabe se ele partiu para o seu planeta e lá pôde cuidar da sua rosa, se permitiu ou não que a ovelha comesse a rosa. Essa é a última imagem já que o autor fala, né? As próximas férias, quem sabe quando vocês forem na África, aí no deserto, vocês vão ter essa missão de observar as estrelas e escrever, né? Antônio de Saint-Exupéry já também partiu, mas o que ele queria deixar registrado era o quão sensacional é essa história. Não se sabe se de fato ele viveu isso ou não, é uma grande incógnita. Ele pode ter vivido através de uma queda, afinal ele era aviador, de um isolamento e começou a, quem sabe, delirar e viu toda essa história e decidiu compartilhar conosco. Mas delírio ou não, imaginação ou não, ele deixou registrado. E hoje a gente chega ao fim desse grande capítulo da história chamado Pequeno Príncipe. Que vocês tenham gostado dessa jornada e a gente vai seguir em novas jornadas. Escrevam vocês a história de vocês. Vocês são capazes. Grande abraço. Deus abençoe a todos.